Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. O Viver Mais está no ar e hoje a gente tem a alegria de receber aqui no programa o Dr. Ricardo, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado, Ian. Prazer estar aqui. A alegria é nossa, até porque o Dr. Ricardo Pereira Silva é mestre e doutor em cardiologia e hoje a gente vai entender melhor o que é este órgão, o coração. Vamos começar definindo qual a importância desse órgão, o coração, para a nossa vida, doutor Ricardo. Então, Ian, o coração faz parte do sistema cardiovascular, é um órgão que tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos e que recebe o sangue que vem do corpo, recebe sangue entra no átrio direito através das veias cavas, depois sai pela artéria pulmonar, o sangue vai até o pulmão, é oxigenado, volta para o coração, agora pelas veias pulmonares, átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo e a aorta, que é a maior artéria do corpo humano, onde esse sangue vai ser distribuído. É uma verdadeira máquina, né, É uma doutor? verdadeira máquina, é uma bomba propulsora, né, que funciona continuamente durante anos e anos e anos. E o coração envelhece, assim como a nossa pele, o nosso corpo, doutor O Ricardo? coração, assim como todos os outros órgãos, envelhece e existem características peculiares desse envelhecimento. Mesmo que seja um envelhecimento saudável, ainda sem doença, uma das características do coração do indivíduo mais idoso é que ele fica mais rígido, menos distensível. Então, às vezes ele tem dificuldade, o ventrículo tem dificuldade de receber sangue que vem do átrio. Essa é uma característica quase que fisiológica no indivíduo idoso. Bom, quando o senhor diz assim que o coração, a problemática se acentua mais com o envelhecimento, doutor Ricardo, mas a gente tem conhecimento de que crianças também sofrem do coração. Como é que se justifica isso? Sem dúvida. Antes de começar o programa, eu estava falando para você que nós poderíamos dividir as doenças cardíacas em 5 grupos principais. Então, nós temos a hipertensão arterial, que não é propriamente uma doença cardíaca, mas que pode levar a repercussões cardíacas. Depois nós temos as doenças do músculo do coração, são as miocardiopatias. Aí temos a doença de Chagas, aí temos o coração dilatado pelo excesso de etilismo, por exemplo. O que é etilismo, doutor Ricardo? Da ingestão de álcool, né, de bebida alcoólica, teríamos o coração dilatado. Depois temos as cardiopatias congênitas, que foi essa que você falou. Então, são crianças que já nascem com problema cardíaco por problema que aconteceu durante a gravidez. Sim. Depois temos as doenças coronarianas, e por último as doenças valvares. Então temos 5 grandes grupos de doenças cardíacas. Então algumas delas têm influência genética, outras têm influência ambiental, outras têm influência da idade e aí varia. Bom, diante desse quadro, doutor Ricardo, as doenças do coração são ainda as que mais matam indivíduos de todas as idades? São sim, as doenças cardiovasculares são hoje as doenças que mais matam no mundo, no Brasil especificamente e no mundo. Nossa, qual é a estatística assim, no Brasil mais recente, doutor Ricardo? A estatística é que cerca de mais de 1/3 das mortes hoje são de doenças cardiovasculares. E aí quando nós falamos cardiovasculares, nós estamos falando não apenas das doenças do coração, mas as doenças cerebrovasculares, as doenças relacionadas à doença da artéria que vai para o cérebro. Então, o coração tem uma relação com o cérebro, evidentemente, né? É que, na realidade, a doença vascular é uma doença difusa. Se o indivíduo tem doença, por exemplo, nas artérias coronárias, então é possível que ele tenha também alguma obstrução nas artérias que levam sangue para o cérebro, nas artérias que levam sangue para as pernas, por exemplo. Então, é uma doença, essa doença arterial ela é difusa. Certo.
o nosso telespectador deve estar assustado diante desse quadro de tantas doenças estarem relacionadas a esse órgão tão importante para o nosso corpo. Mas eu quero só lembrar que no próximo bloco nós vamos falar de prevenções, das sinalizações. Primeiro a gente está entendendo a importância desse órgão e o que é que ele pode trazer para a nossa vida. Sim. Né, doutor Ricardo? O senhor falou aí da criança, né? Que era uma questão da gravidez. Então, as doenças cardiovasculares estão relacionadas à genética, à hereditariedade? Sim. Grande parte das doenças cardiovasculares estão relacionadas à genética, à hereditariedade. O que preocupa mais, talvez, assim, a população são as doenças isquêmicas do coração. São as doenças das artérias coronárias. O coração é irrigado por artérias, todo órgão é irrigado por artérias. Sim. As artérias que irrigam o coração, que levam sangue para o músculo do coração, são as coronárias. Então, a obstrução das coronárias leva a um tipo de doença das coronárias, insuficiência coronariana. Existem 10 fatores de risco para essas doenças coronarianas. Quanto mais fatores o indivíduo tiver, maior a probabilidade de ele vir a ter uma doença coronariana, manifesta pela angina, pelo infarto. Pois vamos falar desses fatores? Vamos lá. Já vamos adiantando aqui. Vamos lá, então vamos Quais começar. São os fatores, assim? Por exemplo, o meu pai morreu do coração. Eu tenho que me preocupar com isso, mesmo que eu leve uma vida não sedentária, que são aquelas orientações, eu corro o risco de morrer do coração? Quais são os fatores? Com que idade seu pai morreu do coração? 73 anos. Antes de ele morrer do coração, ele teve angina, infarto, precisou fazer cirurgia de ponte de safena? Nenhuma cirurgia. Uma semana antes do meu pai morrer, eu estive com ele e os pés dele estavam muito inchados, as veias bem evidentes. Exatamente uma semana depois, ele não acordou. Então, no caso do seu pai, que a manifestação da doença cardíaca foi depois de 70 anos de idade, nós não consideramos isso aí como fator hereditário. O que é que nós consideramos como fator hereditário? Nós consideramos como fator hereditário a doença cardíaca que aparece em parente do sexo masculino de primeiro grau, pai, irmãos, sim, que aparece antes dos 55 anos de idade. Ou em parente do sexo feminino de primeiro grau, mãe e irmãs, que aparece antes dos 65 anos de idade. Depois disso, já é a faixa etária comum de aparecer doença coronariana. Não se constitui propriamente um fator genético hereditário. Então, se não é genético, as doenças do coração elas podem aparecer por outras causas. Mas o senhor vai falar só no próximo bloco. Claro. E no último bloco já vamos aliviar aqui o nosso telespectador, a gente falar de como prevenir, porque é possível. Claro que sim. Não é possível, claro, doutor Ricardo? Então, Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta e você já sabe, hoje a gente recebendo aqui o cardiologista, mestre e doutor em cardiologia, o doutor Ricardo Pereira Silva, e nós deixamos lá no bloco anterior os fatores que contribuem para as doenças do coração, né? Pode seguir aí, então, doutor nós Ricardo. começamos falando da hereditariedade. Isso. E seguimos falando do sexo. O sexo masculino é mais acometido que o feminino. A probabilidade, como eu falei, é maior no homem a partir dos 55 anos de idade, a mulher a partir dos 65 anos de idade. A obesidade, o tabagismo, né, o fumo, a inatividade física, o sedentarismo, o diabetes, a hipertensão, a pressão alta e o estresse. Tudo isso contribui para esse órgãozinho dar uma acelerada e vir a ter problema. Quanto
quanto mais fatores o indivíduo tiver, maior a probabilidade de ele vir a ter doença coronariana. Agora, doutor Ricardo, eu li também que as doenças do coração, algumas, elas são silenciosas até que se manifeste. Quais os sinais? O que é que sinaliza que eu devo procurar um especialista como o senhor? Eu estou bem e tudo, mas pode não estar. O que é que sinaliza? O sinal de alerta. Tá. Então, antes de falar do sinal de alerta, vamos começar a falar da boa rotina de check-up, né? Então, Sim. vamos começar a falar da pressão arterial. Então, a pressão arterial deve ser avaliada desde criança. Criança nasceu, a pressão arterial já tem que ser avaliada. Depois ela continua sendo avaliada pelo pediatra na frequência que ele achar necessário. Quando o indivíduo se torna adulto, 18 anos de idade, a partir daí a pressão arterial dele deve ser medida anualmente. Ele vai no médico, pode ser um clínico, e a pressão deve ser medida anualmente. Então, primeiro cuidado, medir a pressão arterial. Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Certo. O indivíduo adulto também deve fazer exame de sangue para ver o seu perfil lipídico. O que é perfil lipídico? É dosagem de colesterol e de triglicérides. Então, dosagem de colesterol e de triglicérides, fundamental para uma prevenção. Certo. Fala desses fatores principais de prevenção, agora então vamos falar dos sintomas que podem fazer com que a pessoa se preocupe, pense sinal na de possibilidade. alerta. Sinal de Posso alerta. estar com algum Sinal problema de no alerta. coração. Perfeitamente. Então, antes do sinal de alerta, vamos falar do sinal clássico e vamos falar da doença coronariana, que é a que mais mata em relação às doenças do coração. Então, a característica principal é a dor no peito. O indivíduo que tem doença coronariana, angina, infarto, então isso vai se manifestar por dor no peito. É uma dor em aperto, uma dor constrictiva, uma pressão que acontece em cima do peito esquerdo, a gente chama isso de região pré-cordial. Pronto, o coração está do lado esquerdo ou é no meio? O coração está do meio para o lado esquerdo. Então tá. Do meio. O coração está nessa posição. Então a dor pode ser exatamente em cima, mais à esquerda, ou pode ser em cima desse osso aqui chamado externo. Certo. Então, se o indivíduo tem uma dor em aperto nessa região central do tórax, ou em cima do coração, e essa dor, principalmente se essa dor se irradia, se ela caminha para o braço esquerdo, para a mandíbula, para o pescoço, então nós chamamos isso de angina. É um sinal. E esse é um sinal. Esse é o sinal mais evidente, mas o indivíduo pode ter sinais mais sutis. Por exemplo, falta de ar. Um indivíduo que não tinha falta de ar, de repente ele começa a cansar quando ele faz pequenos esforços. Isso aí pode ser um sinal. Depois, desmaios também. Desmaios, existem várias causas de desmaio, desde causas neurológicas, causas cardíacas. Mas o desmaio pode estar associado a algum problema cardíaco também. Então, seriam esses os principais. Fazer xixi em excesso, porque muita gente confunde com a diabetes, principalmente à noite. Também é um sinal, Então, doutor Ricardo? esse fazer xixi em excesso, tecnicamente, nós chamamos de polaciúria. É o aumento da micção. E quando ele acontece à noite, nós chamamos isso aí de nictúria. Esse é um sinal que está presente numa quantidade muito grande de doenças. O diabetes é uma delas, e a insuficiência cardíaca, a dificuldade do coração em bombear sangue, pode levar a isso aí. Com relação à medicina, o que evoluiu hoje em termos de cuidados, de manter essas pessoas ainda vivas com esse órgão funcionando? Avançou muito? Avançou muito. Primeiro na prevenção, quando foi verificado que uma dieta adequada, a manutenção do peso ideal, exercício físico, pelo menos 5 vezes por semana, que pode ser uma simples caminhada, isso aí reduz bastante as doenças cardiovasculares. Então, em termos de prevenção, a compreensão disso aí ajudou muito. E em termos de tratamento, o tratamento tem evoluído bastante. O tratamento farmacológico, primeiro, as medicações que a cada dia surgem medicações novas para baixar o colesterol de uma maneira mais eficaz, mais intensa, drogas para a doença das coronárias, e depois também o armamentário para tratar o coração de uma forma invasiva. Forma invasiva, a gente diz, ou é cirurgia ou via cateterismo. Então, cada vez mais existem técnicas inovadoras.
utilizadas para tratar as doenças valvares via cateterismo, para tratar as doenças das coronárias via cateterismo. Transplante, né? Também Transplante cardíaco, sem dúvida. O Ceará, ele se posiciona em qual qualificação quando é assunto? Porque a gente tem o Hospital do Coração, que é referência. É bom a verdade. gente está fazendo um pouco de medo aí o nosso telespectador, mas vamos também pontuar que o Ceará está preparado para tratar dessas doenças do coração? Sem doutor dúvida. Ricardo? Então, pegando o transplante que você falou, o Hospital de Messejana tem uma experiência muito grande. Em alguns anos, chega a ser o centro transplantador maior do Brasil, inclusive. Olha, que boa notícia. É o verdade. Hospital de Messejana. Isso. Hospital do Coração de Messejana, exatamente. Então, realmente, ele é um centro de referência, tem um serviço de emergência grande. Além desse, existe o serviço de cardiologia do Hospital Walter Cantídio, onde nós trabalhamos, né? Um hospital que é ligado à Universidade Federal do Ceará, Sim. de onde eu sou professor de cardiologia. Então, nós lá atendemos ambulatório, fazemos cirurgia cardíaca, cateterismo e principalmente pesquisa na área de cardiologia, que é o nosso diferencial atualmente, né? No Hospital Universitário Walter Cantídio, nós temos feito bastante pesquisa na área de cardiologia. E o mais interessante, doutor Ricardo, é que tanto o Hospital do Coração de Messejana como o Walter Cantídio é de graça. É verdade. Né? Sim. Porque a pessoa pode estar aí com um problema de coração e diz, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta com o doutor Ricardo. Sem e dúvida. Hoje, aqui em Fortaleza, a gente pode oferecer esse tipo de serviço. É muito bom a gente reforçar isso. Sem dúvida. Né, Isso é doutor fundamental, que nós consigamos fornecer uma medicina de qualidade na cardiologia, que é o que nós estamos falando agora, de uma forma gratuita para a população. Bom, o senhor já falou aqui na nossa conversa um pouco sobre a prevenção, mas eu creio que é muito importante a gente reforçar isso. Nós vamos dar mais puxões de orelhas aí a quem não se cuida, não vai ao médico para fazer essa prevenção. No próximo bloco a gente fala das prevenções. Combinado? Perfeitamente. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta, seguindo a nossa conversa aqui com o cardiologista, doutor Ricardo Pereira Silva. E agora, um alívio nessa conversa, né, doutor Ricardo? Vamos falar de prevenção. Como é que a gente deve cuidar deste coração? Até rimou. Então, seria começar por manter um peso ideal. Para manter um peso ideal, você precisa ter uma alimentação saudável. Uma alimentação que inclua uma quantidade grande de verdura, de fruta, que diminua a gordura saturada, né? Aquela gordura que aumenta o colesterol, que está na banha, no bacon. Que a gente diz entope as Que veias. entope as artérias. A gente diz as veias, né? Pois é, a manteiga, né? Então, trocar esse tipo de alimentação por alimentação mais saudável. E com isso aí há uma redução do peso. O ideal é que o índice de massa corpórea, que eu já vou dizer como é que se calcula, Opa, isso é bom. seja menor do que 25. É fácil calcular o índice de massa corpórea. Você pega o seu peso, Vamos lá, o meu peso, 66. 66, divide pela altura, 167. aí a gente vai precisar de uma Máquina. máquina de Não, calcular. quando a gente estiver assistindo, a gente faz lá, então, né? você pega o seu peso, divide pela altura e divide pela altura de novo. Divide 2 vezes pela altura, que na realidade é o peso dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, o peso divide pela altura e esse resultado divide de novo pela altura. Ave Maria, matemática não é... meu juízo não assimila não, doutor Não, Ricardo. mas é dá simples. para fazer, dá para fazer. Aí, então, o ideal é que fique abaixo de 25. Certo. Agora, doutor Ricardo, desculpa eu interromper, mas eu tenho que fazer logo essa colocação. Quando o senhor diz perder peso, alguém que está com excesso de peso pode estar dizendo assim, ele está dizendo que todo gordo sofre do coração. Isso, Não. né, tem exceções, Não, tem porque a pessoa exceções. pode estar acima do peso e não ter problema do coração. Claro, existe. Esse é o chamado o obeso que está metabolicamente saudável. Existe Sim. o magro
metabolicamente doente e o obeso metabolicamente saudável. É bom a gente fazer essa colocação. Não é obrigado. Agora, é um dos fatores de risco, relembrando os fatores de risco, para a doença das coronárias, né? Relembrando que são 10, a obesidade é um deles. Um deles, certo. Então, falando na obesidade, além da dieta, o exercício físico. O exercício físico chega a prevenir ou melhorar a condição de 40 doenças. Nossa. 40 doenças o exercício físico pode atuar. Desde artrite, que é a inflamação das articulações, artrose, diabetes, pressão alta, e não é diferente para o coração. Então, o que se recomenda são 150 minutos de exercício por semana. 150 minutos de exercício por semana. Se você dividir isso aí por 5 dias da semana, Dá 30 minutos, meia hora de exercício Essa conta físico aí por foi dia. fácil. Meia hora de exercício físico por dia. Para prevenir. Para prevenir, e pode ser gratuito o exercício físico. Se o indivíduo tiver condição de ir para uma academia de ginástica, ser acompanhado por um preparador físico, melhor. Mas se ele não tiver condição, uma simples caminhada já resolve. Descer de escada, subir, né, doutor Ricardo? Principalmente subir, porque descer de escada pode acometer as articulações. A descida de escada, em quem já tem algum problema no joelho, pode causar mais problema. Mas principalmente subir escada, pode descer também. Mas subir escada, se a pessoa anda de ônibus, descer 2 paradas antes do seu destino para fazer aquela caminhada. Então, é relativamente fácil de prevenir, né? Isso. Doutor Ricardo, quando o senhor fala em alimentação, a gente vê os jovens hoje, eu vou aqui situar mais uma questão da minha família. Tem um sobrinho de 20 anos e ele come muito frituras, né? Não faz exercícios, ele é um potencial... Qual a idade dele? 20. Hoje refrigerante, aquelas coisas empacotadas. Aos 20 anos de idade... Olha aí, Gabriel, essa é para você. Aos 20 anos de idade, Gabriel, você não é mais um potencial indivíduo com doença cardíaca. Você já tem doença nas artérias. Por que eu digo isso? Porque soldados americanos da Guerra do Vietnã, com 18 anos de idade, que faleceram na guerra e iam para a necrópsia, uma quantidade grande deles já tinha placa gordurosa dentro das coronárias. Por quê, doutor? Exatamente pela alimentação, esse tipo de alimentação que você falou. Então, as placas gordurosas, elas começam a aparecer na adolescência ou na infância. Aí elas vão progredindo, existem outros fenômenos de ulceração, de ferida nessas placas gordurosas, que aos 50, 60 anos vai redundar na angina, no infarto. Mas a angina, o infarto que aconteceu aos 60 anos, ele começa a ser preparado... Aos 20. Aos 20, aos 15, aos 10. Então é importantíssimo que seja feito um alerta para os pais, para os mães, em relação à alimentação dos seus filhos. Então a alimentação adequada, a alimentação saudável deve começar assim que a criança nasce. Então, qual seria a alimentação? Já falou muitas frutas, caminhadas e pelo menos uma vez no cardiologista. Como é que seria essa prevenção? A prevenção, assim, não necessariamente no cardiologista, pode ser no clínico. Pode deixar para ir no cardiologista, depois que o clínico encaminhar, ou vai no clínico, ou vai no cardiologista. A primeira vez, quando se torna adulto, aos 20 anos de idade. E aí, como eu falei para você, verifica a pressão e deve fazer um check-up, uma avaliação médica anual. E isso é feito lá no Walter Cantídio, doutor Ricardo? Infelizmente, pela nossa procura, que é enorme, nós não conseguimos fazer check-up no Walter Cantídio. Nós só conseguimos tratar as doenças, né? Pode ser que no futuro a gente chegue a esse patamar, mas infelizmente não dá para nós fazermos check-up. Geralmente, na rede pública é difícil fazer check-up. Vai, procura um posto de saúde, posto de saúde, uma UPA, verifica a pressão, isso sem dúvida. Doutor Ricardo, a gente já está aqui na reta final do Viver Mais. Quem tem ponte de safena, tem uma série de outros meios para manter o coração vivo. Além da ponte, qual é a outra coisa? Então, a ponte de safena é feita em quem tem obstrução nas coronárias, quem tem doença das coronárias. De uns anos para cá, para você tratar essas doenças das coronárias, você pode tratar através do cateterismo. Então, o cateterismo é um procedimento em que você usa um catéter, daí o nome cateterismo. Esse catéter é introduzido numa artéria do braço ou numa artéria aqui da região inguinal.
ele caminha até o coração, até as coronárias. Então, primeiro, ele é um procedimento diagnóstico. Ele mostra se há obstrução nas coronárias. Mas ele pode ser um procedimento terapêutico, ele pode tratar. Como? Pode-se dilatar essa artéria, um procedimento chamado angioplastia. E além de dilatar essa artéria, pode-se implantar um stent, que é uma malha de metal que é colocada dentro da artéria, que diminui a possibilidade dessa artéria voltar a fechar. E essas pessoas podem ter uma vida normal se também seguirem essas orientações. Não é porque eu estou aqui com o coração novo que agora eu vou chutar o balde, não, né? É verdade, deve seguir as orientações. Deve seguir. Pois é, eu espero que tenha ficado muito claro, que as pessoas despertem para essa questão da importância da prevenção, para não ter que lotar os hospitais e chegar a esse ponto, porque doenças coronárias, esse o termo, são as que mais matam hoje no Brasil. Isso mesmo. E não escolhe vítima, né? É verdade. De qualquer idade, né? Sem dúvida. Quanto mais velho, maior a probabilidade. E o doutor Ricardo é uma pessoa super antenada nas redes sociais, dá orientações no seu Instagram. Pode dizer aí qual é o Instagram do senhor? É ricardopereira.1. Eu estou sempre divulgando notícias sobre saúde. Olha que interessante, pois o Dr. Ricardo Viver Mais também está nas redes sociais. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Aproveita, segue a gente no Instagram para saber os bastidores, tudo que acontece aqui e também no Facebook. Dr. Ricardo, quando é o aniversário do senhor? 1º de janeiro. Ah, capricorniano? Isso. Eu também sou capricorniana. O Pedro Lima, o presidente do Grupo Três Corações, mandou um presente aqui para o senhor. Ah, muito obrigado. Café não faz mal não, né? Não, café faz bem. Café faz bem, olha aí, para tomar um cafezinho. Muito obrigado, Ian. Muito obrigado. E é nesse clima aqui, com o coração em dia, batendo forte, né, doutor Ricardo, que a gente termina o Viver Mais de hoje. Até o nosso próximo encontro. Foi uma alegria tê-lo aqui. A alegria foi minha. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.